Meu nome é Cláudia, já faço hemodiálise há 4 anos e uns 8 meses, mais ou menos. É isso, 4 anos e 11 meses. Eu faço hemodiálise, que eu comecei em julho de 2017. E eu meio que só direcionando assim, meio que tive, eu digo, conhecendo agora o que é a hemodiálise, que eu tive um pouco de sorte. Porque quando eu comecei a hemodiálise foi no hospital, né? Depois de uma internação, e depois eu já fui, saí do hospital, já fui direto para essas máquinas mais modernas, né? Eu morava em Jundiaí na época, e foi depois dessa internação que eu comecei a fazer hemodiálise. E começou tudo numa consulta com o meu ginecologista. Meu ginecologista é muito atencioso, então ele é mestre em mastologia, né? E ele gosta de ter os exames muito completos. Então, nos exames de sangue, ele tinha pedido o exame de creatinina. E tudo bem, fui na consulta para ver o resultado, passar com ele. E ele, olha, deu uma alteração no seu exame de sangue, a creatinina. Aí vamos fazer o seguinte, para ter certeza, vamos repetir o exame daqui 3 meses, né? Que eles fazem, acho que é a maneira deles confirmarem. Aí ele realmente tem uma alteração, você tem que passar no clínico geral ou no nefrologista. E no cardio também por causa da pressão, né? E aí eu passei no cardiologista, ele falou assim, realmente tem um aumento de pressão, mas em se tratando desse exame de creatinina, você tem que passar no nefrologista. Eu falei, ok, vou passar, a pressão continuo cuidando, vou passar no nefrologista. Passei no nefrologista, o nefrologista, fui até nenhum primeiro, que falou assim, não come carne, não exagera na proteína, né, e não tenha filhos. Bom, eu já não ia ter, eu não tinha tido filhos até então, e não tenho também ainda, mas eu fiquei assustada. Falei, o cara realmente é um excelente profissional, né? Aí eu fiz os exames que ele pediu, que foi um ultrassom, ultrassom dos rins, e aí, graças a Deus, eu não achei ele mais. Aí eu marquei com um especialista, do convênio mesmo, assim, aquele senhor nefrologista me explicou tudo melhor. Parece que você tem um quadro de insuficiência renal e a gente vai fazer alguns exames, tem ultrassom aqui, mas eu quero mais detalhes. Aí ele me pediu um outro ultrassom das veias arteriais, acho que é isso, veias arteriais, que mostra geralmente o fluxo de irrigação do sangue e do rim. E eu fiz esse exame, voltei nele, e ele falou assim, realmente está confirmado, você tem uma insuficiência renal, o seu rim já está comprometido. Ele falou, sinto muito eu ter que te dizer isso, seu rim já está comprometido 80%. E até então, a única coisa que eu senti é uma pressão alta, né? E aí ele me encaminhou, aí ele me disse, vou fazer para você o que eu faria para um filho meu. Eu vou te encaminhar para o Hospital São Paulo, né? E lá você vai ser inscrita, você vai passar com o médico, vai passar todos os exames, eles vão te acompanhar. Aí o médico de lá confirmou o diagnóstico e eu fui acompanhando com ele até sair uma vaga numa clínica para me fazer o acompanhamento constante. Uma clínica que já fazia acompanhamento e ali já tinha hemodiálise. Provavelmente em algum determinado momento eu ia precisar. Nessa história de conhecer a doença e tratar e ter um acompanhamento com o nefrologista, eu fiquei um tempo conservadora, né? E até então fazia minhas consultas trimestrais, tomava lá meus Emax, que dá muita anemia, e fui acompanhando até então, até que chegou na última consulta que ela falou, tá chegando próximo de você fazer hemodiálise. Na próxima consulta a gente vai começar a providenciar os trâmites, os procedimentos e como você vai iniciar a hemodiálise, que já não dava mais para segurar. Você fica no conservador, mas chega uma hora que
que o rim, ele precisa que você faça hemodiálise, por causa de inchaço, né? Retenção de líquidos, esses detalhes. Mas tudo mudou, né? Porque esses 40 dias, ou quase 40 dias, foram 36, 37 dias, aconteceu de tudo, né? Comecei a fazer hemodiálise, era 4 horas, um dia sim, um dia não sabia o que era, também não tinha consequência ali do que eu estava fazendo. Eu sou cristã, né? Somos evangélicos, cristãos, e eu sei que foi assim, foi uma corrente imensa de oração. Oraram muito por mim, então foi assim uma coisa que surpreendeu, pegou todo mundo de surpresa, assim, né? Ninguém acreditava. O pessoal ia me visitar no hospital, naquela situação, ou eu estava na maca fazendo hemodiálise, ou eu estava no quarto lá, cheia de coisas, e aí, depois de 2 dias, eu comecei a me recuperar, diz o meu esposo, né? Até, é uma coisa que eu gosto de comentar, que eu não lembro. Nós, na nossa fé, né, nós acreditamos muito em Deus, e eu perguntei para o meu esposo, diz ele, eu perguntei para o meu esposo, perguntei para ele, Deus falou contigo? Assim, nas nossas emoções, nas nossas orações. Aí ele, não, amor. Aí eu falei, eu não lembro disso. Falei, Deus falou comigo e tá tudo certo, Ele está no controle. Mas nesse período, dessa semana, foi um médico no meu leito me visitar, né, que era até da clínica que eu comecei a fazer hemodiálise em Jundiaí, que era do grupo da Fênix, que eles já estavam se associando. E ele foi visitar meu leito, a enfermeira falou para ele, não é sua paciente essa. Mas ele viu o meu estado, eu estava tão ruim, que ele parou lá, conversou com meu esposo. Fiquei 2 meses lá ainda em Jundiaí, e eu comecei a procurar clínica para vir para São Paulo. Aí a doutora de lá falou assim, não, nós temos uma clínica do grupo, que eu gostaria muito que você fosse para lá. Ajeitaram tudo para mim poder vir para a clínica, e eu saí de lá na mudança e já comecei a dialisar na Fênix. Aqui nessa unidade já vai fazer 2 anos. E o que falar da HDF? Para mim é meio difícil, porque eu já comecei o tratamento na HDF. Então, depois que eu fui descobrir o que era esse tratamento, né, a máquina de ponta, que o paciente se sente melhor, né, melhora as suas condições, melhora a sua filtração sanguínea e melhora muitas coisas, né? E eu estava muito fraca, tinha muito problema de pressão na época, tomava remédio, enquanto no começo da diálise dá umas balanceadas. Depois, com o tempo, acho que depois de 2 anos, a minha pressão começou a ficar estabilizada, comecei a me sentir melhor, né? Já na máquina, mesmo assim, começando nela, o problema da doença impacta, né? Mas depois, com a constância do tratamento, isso melhora muito. Aí realmente a hemodiafiltração, que é o que a gente faz, ela te dá uma condição melhor. Porque eu vou nos lugares, realmente o pessoal, você faz hemodiálise, né? Eu vou em algum lugar, tudo, o pessoal vai no posto pegar remédio para algum problema, né? Faz tratamento, fala assim, você faz hemodiálise? Estou na fila lá como é que fala? Quando tem preferencial, da fila do preferencial, o pessoal, mas o que essa mulher está fazendo? Né? Deve estar pensando. E é um tratamento que te dá condições. Então eu faço a hemodiálise. Antes da hemodiálise, que eu entro às 9, eu faço a fisioterapia. E essa fisioterapia também me ajuda muito. Me ajudou muito no momento que eu tive ano passado, na internação que eu fiz, que eu perdi 18 quilos numa tacada só, assim, muito rápido, por causa de um problema intestinal, que eu faço tratamento. Mas até chegar em tudo isso, o corpo clínico, né, da clínica, deu uma atenção muito especial. Sou muito grata a tudo que eles fazem, né? E com o esforço, né? Não só das melhorias para ter uma estrutura boa, mas como também investigar mesmo e procurar saber o que o paciente, a real necessidade do paciente. Então, para mim isso é importante também. Então, é um corpo clínico que nos favorece bastante. A gente passa por momentos difíceis e a gente tem situações de quase morte mesmo, a gente ressuscita das cinzas e entende que depois de tudo isso, a diálise realmente é vida. E é isso, né? Pensar que isso não é o fim, né? Porque a maioria pensa que a minha vida acabou.
E quando você tem a oportunidade de fazer hemodiálise, você continua vivendo. E tem situações que não tem essa oportunidade. Não é verdade? Então, eu agradeço a Deus por isso. Muito grata por, apesar de ter tudo isso, dele ter colocado condições para eu poder estar em bons lugares, com bons profissionais, tratando, né? E esperando o melhor.